quarta e última teleaula da disciplina Fundamentos Técnicos de Enfermagem e o tema é Administração de Medicamentos, assunto de extrema importância para a sua prática profissional, considerando que a equipe de enfermagem, ao qual você vai muitas vezes liderar, realiza a administração de medicamentos. Então, alguns assuntos vão ser bem pertinentes para você conseguir compreender essa prática. Por isso, nós vamos abordar vários assuntos relacionados a essa temática, como, por exemplo, as vias de administração. Nós vamos falar também sobre gotejamento de soro, transformação de soro, unidades internacionais, ou seja, assuntos fundamentais para o desenvolvimento dessa prática. Mas quais os objetivos que devem ser contemplados ao longo desse encontro? Vamos contextualizar? Ao longo desse encontro, será possível conhecer e saber diferenciar cada via de administração de medicamento, saber o modo de preparo e administração de alguns medicamentos de acordo com a via de administração prescrita, além de saber calcular as dosagens de alguns medicamentos e o fluxo de infusão. Por isso, vai ser abordado em diferentes momentos esses assuntos, de maneira que você consiga compreender teoricamente todos os conteúdos, para que você consiga, na prática, desenvolver a habilidade para, então, realizar a administração de medicamento. Mas, como sempre, eu não vou me delongar nessa contextualização, porque tem muito assunto pela frente, então eu já vou chamar o nosso primeiro conteúdo e dar início, então, a esses assuntos. Vamos lá? Gotejamento de soro. É importante você saber alguns elementos fundamentais para calcular o gotejamento, justamente porque nem sempre a gente vai ter ali o mesmo grau de complexidade de paciente. Às vezes a gente vai estar diante de um paciente que demande uma administração de volume rápido. Em contrapartida, eu vou ter alguns pacientes que a administração do soro vai ter que ser mais lentamente. Então, o período de administração desse soro vai ser muito longo. Então, quais são os elementos fundamentais para calcular o gotejamento? São eles, né? O tempo e o volume. Então, são esses elementos importantes para a gente conseguir calcular o gotejamento diante aí de diversos tipos de paciente, desde aquele que necessita de uma administração mais rápida, aquele paciente que está hipovolêmico, é um paciente que está perdendo muito sangue e precisa da reposição e a hidratação desse paciente de maneira mais rápida. Em contrapartida, como eu disse, existem outros pacientes que você tem ali uma hidratação mais a longo prazo, considerando que ele está mais estável, então você não precisa administrar volume tão rapidamente. Mas de que maneira a gente vai fazer esse cálculo, né, para o gotejamento do soro? Vem comigo no quadro. Em relação a esse assunto, né, como eu disse, algumas soluções elas necessitam de um gotejamento correto e um tempo determinado. Então a gente utiliza uma fórmula para calcular esse gotejamento. Só que essa fórmula, você vai perceber que ela acaba sofrendo algumas variações decorrentes aí da quantidade de gotas e microgotas, que é diferente. Quero que você se atente aqui para essa estrutura aqui do equipo de soro, que a gente consegue visualizar bem de perto aqui o cair de uma gota. Então, a gota você percebe, né, que ela é volumosa. E por que eu estou pedindo para você visualizar? Porque quando eu mostrar outra imagem da microgota, você vai perceber que o dispositivo aqui é menor, para que a gente consiga ter uma microgota mesmo e não uma gota com volume maior. E, portanto, o cálculo ele vai passar a ser diferente, né, por conta que o volume de uma gota é diferente do volume de uma microgota. Para você entender, eu vou sempre trazer alguns exemplos, isso acaba sendo mais didático e você consegue visualizar melhor. Então, eu vou sempre utilizar essa prescrição médica aqui de um soro fisiológico, na concentração de 0,9%. O volume total desse soro é de 500 ml para ser administrado ao longo de 12 horas. Tá? E aí eu vou fazer a comparação do cálculo para gota e microgota para você conseguir visualizar a diferença. Bom, para eu calcular o gotejamento, né, ou seja, o número de gotas por minuto
para administrar um medicamento, eu utilizo o seguinte cálculo. Então, para calcular o número de gotas, que é o número que a gente quer descobrir, eu preciso saber o volume total a ser infundido, que foi prescrito, o tempo solicitado para essa infusão, e o que eu quero que você entenda é que o tempo nesse cálculo, ele se apresenta em horas, tá? Vezes o número 3, tá? Que essa multiplicação, né, do tempo vezes 3 vai ser fundamental para a gente, então, descobrir um valor aqui, por meio dessa multiplicação, e dividir esse valor aqui pelo volume total a ser administrado. Como eu disse, o exemplo ele é fundamental para você entender e não gerar tanta dúvida. Por isso, eu coloquei a seguinte situação-problema. Vamos supor que você precisa administrar um soro fisiológico de 0,9%, num volume, então, de 500 ml, endovenoso. Só que esse soro de 500 ml, ele precisa ser administrado ao longo de 12 horas. Portanto, qual é o número de gotas que deve ser infundido por minuto? Então, vamos lá. O cálculo é esse, então o número de gotas é o que a gente precisa descobrir. O volume eu já tenho, que é 500 ml, bem como o tempo, que eu também já tenho, que é 12 horas. Então, volume 500 ml e 12 horas, que é o total de horas que foi prescrita para ser administrado esse soro. Vezes 3, vai ser sempre 3. Esse número não vai mudar, já compõe o cálculo, tá bom? Então, ele não vai sofrer variação quando eu quiser descobrir o número de gotas e o total de tempo para ser administrado for em horas. Com isso, a gente tem que 12 vezes 3 é 36 e o volume total é 500, então eu vou dividir 500 por 36. Então, eu vou ter esse valor, 13,88. Professora, mas humanamente impossível a gente conseguir fracionar uma gota em 0,88. A gente vai arredondar. Quando o número depois da vírgula for igual ou superior a 5, a gente sempre vai arredondar para mais. Se for menos, a gente vai deixar esse número aqui como está. Como eu tenho 13,88, então 8 é maior que 5, portanto, a gente vai arredondar para mais. Porque 13,88 está mais próximo de 14 do que de 13, concorda? Concorda? A gente está muito mais próximo do 14. Então, a gente arredonda para mais. Então, eu descobri que para administrar 500 ml de soro em 12 horas, é preciso um gotejamento de 14 gotas por minuto. Então, em 1 minuto, 14 gotas precisam ser administradas no paciente. Ok, mas professora, e microgota? Como que é o cálculo? É até mais simples. Por quê? Porque o volume de uma gota é equivalente a 3 microgotas. Lembra que eu pedi para você prestar atenção na gota lá da imagem anterior? Olha a microgota. Ela é bem menor, tá? Mesmo porque eu preciso de 3 dessa para ter o volume de uma gota. Então, esse valor ele vai ser diferente quando se tratar de uma microgota. E o cálculo ele é até mais simples, eu só vou dividir o volume pelo tempo, sem fazer vezes 3 igual a gota, né? Então, para eu saber o número de microgotas, basta eu pegar o volume e dividir pelo tempo que foi prescrito para ser administrado. Se a gente utilizar a mesma problema do outro cálculo, né? Nós temos aí 500 ml de soro a ser administrado em 12 horas. Então, é só fazer 500 dividido por 12. E aí, nós vamos ter esse valor, 41,66. O número depois da vírgula é maior que 5, não é mesmo? Então, a gente vai aproximar para mais. Eu vou aproximar aqui para 42 microgotas por minuto. Veja que é o mesmo volume e a mesma quantidade de horas. Entretanto, o volume da microgota é menor, então
eu vou precisar de uma quantidade maior de microgotas para conseguir atingir o que foi prescrito, administrar 500 ml em 12 horas, ok? Bom, então olha só, para infundir um soro de 500 ml, serão necessárias 42 microgotas por minuto, EV, né, endovenoso, por 12 horas. Professora, mas nem sempre a gente vai ter ali uma prescrição em horas, pode ser em minutos, né? Às vezes eu preciso administrar um volume rápido no paciente, aí o médico vai prescrever um soro em 30 minutos, por exemplo. Como que a gente faz para calcular? Quando esse tempo for em minutos, tá? A gente utiliza esse cálculo para descobrir gotas e microgotas, né? A gente vai precisar, mais uma vez, ó, o que a gente precisa se atentar? Volume e tempo, são os dois elementos fundamentais para o gotejamento, tá? No caso da gota, a gente vai precisar, então, fazer volume vezes 20 e dividir esse valor aqui da multiplicação pelo tempo, tá? E microgotas, eu vou então multiplicar o volume por 60. Então, gotas é multiplicado por 20 e microgotas por 60. E aqui a gente vai sempre colocar o tempo em minutos, tá bom? Enquanto que o outro lá era 12 horas, né? Aqui vai ser em minutos. Por exemplo, se o médico solicitar e prescrever aqui para um determinado volume ser administrado, em 30 minutos, eu vou colocar aqui 30 minutos. Então, aqui, ó, vai ser 30, tá? O cálculo anterior que eu trouxe para você é em horas, tá? E aqui é em minutos. Então, se for 30 minutos, 30. Se for 15, 15, tá? E lá em horas. E aí vai dar o resultado exato da quantidade de gotas por minuto e microgotas. Lembrando que quando eu tenho aqui esses valores aqui extremamente mais rápidos em minuto, esse número aqui ele vai ser maior. Por quê? A vazão a ser administrada vai ser bem maior. Eu vou precisar administrar o mesmo volume num tempo bem menor, em 30 minutos. Quando a gente fez o cálculo lá do 500 ml para 12 horas, é um soro de 500 ml para ser administrado em 12 horas. Então, é um longo período para aquele soro ir gotejando. Então, a quantidade de gotas por minuto vai ser menor. Agora, se eu preciso administrar um soro mais rápido, em 30 minutos, a quantidade de gotas vai ser bem maior, porque o tempo encurtou muito, tá? Então, por isso que é importante a gente saber como calcular, tanto em horas quanto em minutos. E o que você pode perceber é que os elementos fundamentais para qualquer tipo de gotejamento é volume e tempo, tá? É só aplicar esses dois elementos no cálculo para a gente conseguir chegar a essa questão do gotejamento exato para administrar um determinado medicamento em um período aí estabelecido em prescrição médica. E assim nós finalizamos esse conteúdo. Vamos para a situação problema envolvendo o gotejamento de soro? Vem comigo para a leitura. Nessa situação problema, nós temos os alunos da professora Carolina que estão ficando mais seguros em realizar cuidados com os pacientes. Aos poucos, eles estão formando grupos para assumir a assistência de maneira integral. Portanto, um dos pontos de atenção para que isso ocorra de maneira eficaz, é a administração de medicamentos. Desta vez, um dos grupos que assumiu os cuidados integrais se deparou com um desafio: o cálculo de gotejamento do soro. Segundo a prescrição médica, o paciente deveria receber um soro fisiológico de 0,9%. Nesse caso aqui, a porcentagem não vai ser importante nesse momento, porque é exatamente o que a gente tem disponível no setor, tá? A gente só precisa calcular o gotejamento. Então, é um soro de 1.000 ml para ser administrado em 8 horas. Portanto, como deve ser feito o cálculo? Quantas gotas por minuto o soro deve gotejar? Então, vamos lá. O cálculo para a gente descobrir gotas por minuto é volume dividido pelo tempo vezes 3. Eu sei que o volume é de 1.000 ml e que o tempo em horas é de 8 horas. Eu sei que 8 vezes 3 é igual a 36, certo? Então, eu vou pegar 1.000 e dividir, 8 vezes 3 é igual a 24.
Então, eu vou dividir 1.000 ml por 24, certo? Eu vou ter esse resultado aqui, 41,66. Lembra que quando eu tiver esse número depois da vírgula igual ou maior que 5, eu sempre vou, então, arredondar para mais. Então, o número de gotas que deve ser administrada por minuto é de 42 para que 1.000 ml de soro seja administrado em um período de 8 horas. Mais uma vez, né? O importante, volume vezes o tempo. Se for em horas, é esse cálculo aqui, volume dividido pelo tempo vezes 3. 8 horas para ser administrado 1.000 ml de soro fisiológico, tá? Professor, e se fosse microgotas, né? E continuar aqui com as 8 horas. Se fosse microgotas, a gente só ia dividir, então, 1.000 ml por 8 horas, ok? Então, essa situação, ela permitiu que a gente reforçasse aí essa questão do cálculo e só para eu também fazer a comparação entre gotas por minuto e microgota. Lembrando que uma gota equivale a 3 microgotas. O próprio nome diz microgotas, então eu preciso de 3 microgotas para atingir o volume de uma gota. E aí o cálculo então passa a ser diferente quando eu quero descobrir um valor e outro. E assim nós finalizamos essa situação problema. Transformação de soro. Esse é um assunto que requer um pouquinho mais de atenção, ele é bem mais complexo, mas eu vou fazer passo a passo com você e eu quero que você me acompanhe justamente para a gente fazer de maneira então bem detalhada, leve e para você entender. É claro que para que isso aconteça de maneira efetiva, é importante eu trazer a situação problema e aí você consegue visualizar a maneira como as etapas ocorrem. Então, quero que você me acompanhe no quadro. Para abordar esse assunto, tá? Eu trouxe a seguinte situação problema. Então, nós estamos diante do paciente Bruno e na prescrição dele encontra-se um soro glicosado de 10%. É um soro glicosado, então, nessa concentração e o volume total desse soro é de 500 ml. Infelizmente, no nosso setor, nós não temos esse soro nessa concentração. Nós temos o mesmo volume, entretanto, numa concentração diferente, de 5%, tá? E não de 10%. Mas, para nos auxiliar nessa transformação, a gente vai poder utilizar ampolas de glicose de 50%. Cada ampolinha tem um volume de 10 ml, mas olha aqui, o mais interessante, o que eu quero que você preste atenção, é nas concentrações. Vejam que são concentrações diferentes. Isso pode parecer um problema, mas depois que eu te ensinar como é que você interpreta a concentração, vai ficar bem mais fácil, tá? Então, vamos lá. Quando a gente utiliza esse termo porcentagem nos cálculos de medicação, o termo porcento, lembra só, porcento significa, né, 100. Então, isso significa que a quantidade de solvente é sempre 100 ml. Ah, professora, traduz isso, porque, ó, eu tenho 10 aqui, 5 aqui, 50, confunde. Mas, ó, a gente vai sempre se atentar para esse número padrão aqui, 100 ml, porcento 100. Então, o valor de referência vai ser sempre 100 ml. O que vai diferir, é claro, é a concentração que vai se apresentar. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho que calcular a quantidade, né, de glicose do soro que nós temos disponível. Então, eu tenho lá no meu setor soro glicosado de 5%. Então, vamos calcular quanto de glicose tem nesse soro? Porque esse 5% só me diz uma coisa, que a cada 100 ml desse soro, eu vou ter 5 gramas de glicose. Então, eu preciso saber se a cada 100 ml eu tenho 5 gramas de glicose, quanto de glicose vai ter em todo o soro, que é um volume de 500 ml. Então, vamos lá e vamos com calma. Olha só, essa porcentagemzinha significa que o valor de referência é 100 ml. Portanto, se eu tenho aqui
uma concentração de 5%, isso significa que a cada 100 ml eu terei 5 gramas de glicose. Mas o meu soro, ele não tem só 100 ml, meu soro ele é maior, eu tenho 500 ml. É só fazer regra de 3. Se a cada 100 ml eu tenho 5 gramas de glicose, em 500 eu vou ter quanto? Quanto de glicose eu vou ter nesse soro? Vamos fazer a regrinha de 3? Então, vamos lá. Então, olha aqui, 100x e 500 vezes 5. 500 vezes 5. Eu tenho, então, que 100x é igual a 2.500, que eu fiz aqui, 500 vezes 5. Ok. Mas eu vou passar esse 100 aqui para baixo, como denominador, para eu fazer a divisão e descobrir o valor de x. Então, 2.500, né, passei o 100 para cá, dividido por 100. O zero sempre nos ajuda, né? Então, a gente corta 0, 25 por 1. Então, 25 dividido por 1, 25. Então, eu tenho que no soro lá disponível no meu setor, que é de 5%, eu descobri que nele todo, eu tenho 25 gramas de glicose. Tá? Então, esse soro glicosado na concentração de 5%, num volume total de 500 ml, eu tenho 25 gramas de glicose. Então, eu sei quanto de glicose tem no soro disponível no setor. Mas foi o que foi prescrito lá para o Bruno? Não. Olha o que o médico quer. Soro glicosado de 10%. É o dobro. Então, vamos calcular quanto que ele quer de glicose? Eu já até dei a dica, né? O dobro. Mas vamos aqui para a regrinha de 3, só para você entender o cálculo, porque nem sempre a gente vai ter, né, esse valor tão de bandeja. Então, vamos lá, ó. Agora a gente precisa descobrir a concentração de glicose existente no soro que foi prescrito. O soro prescrito é soro glicosado 10%. Mas você já entendeu que essa porcentagem aqui vai ser sempre em relação a 100 ml. Como é 10%, significa que a cada 100 ml eu tenho 10 gramas de glicose. Mas o soro que foi prescrito é de 500 ml. Então, quanto, né, de glicose vai ter nesse soro de 500 ml? Então, vamos lá. 100 vezes x, 100x. 500 vezes 10, 5.000. Então, é 100x igual a 5.000. Passo o 100 aqui para baixo como denominador. Aqui, ó. 5.000 dividido por 100. E aí, o zero novamente nos auxiliando aqui no cálculo. Corta 0, 50 por 1, né? Então, eu descobri que x é igual a 50 gramas, tá? Então, nesse soro de 500 ml, tá, que foi prescrito, a 10%, eu tenho 50 gramas de glicose. Olha aqui, 50 gramas. Mas o soro que eu tenho é de 25, eu não tenho o de 50. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que transformar. Como que eu vou transformar? Utilizando as minhas ampolinhas de glicose, tá? Então, olha só para reforçar aqui. Então, para a gente dar início à terceira etapa, é preciso que a gente determine a concentração de glicose a ser acrescida no soro de 5%. Por quê? Né? Porque como a gente viu e calculou, foi prescrito 50 gramas, não foi? Foi prescrito um soro de 10%. E a gente descobriu que nesse soro de 10% tem 50 gramas de glicose, mas o que a gente tem disponível tem 25. Então, está faltando 25, eu só tenho metade da quantidade de glicose que foi prescrita. Eu preciso, então, transformar esse soro de 25 em um soro de 50 gramas. Então, vamos lá. Nessa quarta etapa, a gente vai determinar a concentração de glicose que existe em cada ampola, porque é a ampola que vai me auxiliar na transformação do soro. Só que a ampola é pequena, ela tem 10 ml, só que olha a concentração dela. É de 50, tá? Então, a gente vai ter que calcular, tá? Por quê? Porque se 50% de glicose significa 50 gramas em 100 ml,
em uma ampola de 10 ml, quanto de glicose a gente vai ter? Eu preciso descobrir quanto de glicose tem em cada ampolinha. Por quê? Esse 50% aqui, o que ele quer dizer? Que a cada 100 ml de glicose, eu tenho que a cada 100 ml, então, desse soluto, eu tenho 50 gramas de glicose. Só que a ampolinha é pequena, só tem 10 ml. Então, eu tenho que descobrir quanto de glicose tem nessa ampola. Então, eu vou fazer 100 vezes x, 100x, e 50 vezes 10. Então, eu tenho que 10x é igual a 500. E aí, nós vamos fazer a divisão. Dividir 500, porque eu passei o 100 para cá. Aqui o zero já ajudando a gente de novo. Corta zero, corta zero. Então, eu tenho que em cada ampola de 10 ml, eu tenho 5 gramas de glicose, tá? Lembra que eu só tenho 25, eu preciso de mais 25? Agora eu preciso pensar. Poxa, então quantas ampolinhas eu vou precisar acrescentar no meu soro para transformar ele de 25 para 50 gramas? Então, concluímos então a quarta etapa sabendo que a ampola de 10 ml a 50% possui 5 gramas de glicose cada ampolinha. Então, na nossa quinta etapa, a gente vai determinar quantas ampolas, então, de glicose serão necessárias para acrescentar o soro glicosado de 5%, que é o que a gente tem disponível. A gente já descobriu que faltam 25 gramas de glicose e que cada ampola, então, existe 5 gramas. Então, vamos lá? Ó, cada ampola tem 5 gramas. Quantas ampolas serão necessárias para eu conseguir repor 25 gramas de glicose dentro do soro que eu já tenho? Regrinha de 3, mas nem precisava, porque o número está bem certinho. Então, vamos aqui, ó, 5 vezes x, 5x, 25 vezes 1, 25. A gente passa o x aqui para baixo, 25 dividido por 5, 5. Então, serão necessárias 5 ampolas para a gente conseguir colocar no soro que a gente já tem mais 25 gramas de glicose. Porque a gente quer 50, lembra? Foi prescrito pelo médico 50 gramas de glicose. Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Por quê? Porque a gente vai ter que acrescentar 5 ampolas dentro do soro que a gente já tem. Se cada ampola dessa tem 10 ml, o volume total desse soro vai ser 550 ml e não 500 como foi prescrito. Então, o que a gente vai ter que fazer? Muitas das vezes o frasco ele não comporta a gente acrescentar mais volume. Então, a gente vai ter que desprezar 50 ml do soro, que a gente já tem lá disponível de 5%. Só que quando a gente desprezar esses 50 ml, a gente vai perder glicose, a gente não vai perder só o solvente, A gente vai perder a glicose também. Então, a gente tem que calcular o quanto que eu vou perder retirando esse volume de dentro desse soro. Então, eu tenho aqui 500 ml, que é o total do meu soro, e eu já descobri que nesses 500 eu tenho 25 gramas de glicose. Só que desses 500 eu vou tirar 50 para eu colocar 5 ampolinhas de glicose ali dentro, não é mesmo? Portanto, eu vou tirar esses 50 ml. Só que quanto de glicose representa esses 50 ml? Vamos lá para a regrinha de 3? 500 vezes x, 500x. 50 vezes 25, 1.250. Então, aí a gente passa o 500 aqui para baixo e divide 1.250 por 500. E eu tenho que, nesses 50 ml que eu vou retirar do soro, eu vou perder, então, 2,5 gramas de glicose. E eu não posso perder, eu preciso administrar exatamente a quantidade de gramas de glicose que foi prescrita pelo médico. Com isso, eu preciso, então, saber como que eu vou repor esse 2,5 gramas de glicose. Vamos aqui, ó. Uma ampola de 10 ml, a gente já descobriu que cada ampolinha daquela tem 5 gramas, Quantos ml, então, vai representar 2,5 de glicose que a gente vai perder retirando esses 50 ml lá do soro? Então, vamos calcular também. Se cada ampola eu tenho 5 gramas,
quantos ml dessa ampola representa 2,5? Também está bem óbvio, é metade da ampola, né? Então, se a ampola tem 10 ml, vai ser 5. Mas se a gente for fazer a regrinha de 3, 10 vezes 2,5, 25. E x vezes 5, 5x. Passo 5 para baixo. 25 dividido por 5, 5 ml. Então, nesse caso aqui, olha só, o resultado será, eu vou desprezar 50 ml de um soro glicosado de 5%, que a gente já fez a conta, e o soro que a gente tem disponível no setor tem 25 gramas, então eu precisava de mais 25 para conseguir um total de 50, que foi o prescrito, certo? Aí, para eu conseguir esse valor aqui, eu precisei das ampolinhas, né? E aí eu descobri que eu precisava de 5 ampolas para conseguir esses 25. Só que 5 ampolas significa 50 ml, né? E aí o que acontece? A gente precisou calcular a quantidade e então acrescentar naquele valor 2,5. Resumo da ópera, vamos desprezar 50 ml de soro glicosado de 5% e inserir 55 ml, tá? Ou seja, são 5 ampolas e meia de glicose para que a gente então consiga administrar 50 gramas de glicose como foi prescrito pelo médico. Ufa! Muita coisa, né? E realmente, a regrinha de 3, ele acaba nos auxiliando e muito nesse cálculo, porque o soro que foi prescrito é uma concentração diferente do que a gente tem disponível, tá? Então, a gente precisa ter como auxílio as ampolas de glicose para fazer para chegar ao valor que foi prescrito pelo médico, tá? O que é mais importante para você saber? É entender essa questão da concentração. Entenda que é sempre um padrão, independentemente, se a concentração for diferente, se eu tiver uma concentração aí de 5, 10 ou 50%, essa concentração vai ser sempre com um valor de referência de 100 ml. Então, 5% significa o quê? Significa que eu vou ter 5 gramas de um solvente, de um soluto, para 100 ml. Então, a cada 100 ml daquele medicamento, eu vou ter 5 gramas de um determinado soluto, tá? Com isso, então, a gente consegue calcular o valor do todo, né? Porque às vezes eu tenho uma ampolinha de 10 ml, um soro de 500, nem sempre eu vou ter um valor de 100 ml, aí eu não preciso calcular, porque eu sei que tem exatamente aquela concentração, referente à grama daquele soluto dentro desse valor de 100 ml. Então, é só se atentar a essa questão da concentração. Independentemente da quantidade de concentração, é sempre aquela concentração em 100 ml. E aí você faz regra de 3 para descobrir o quanto que tem naquele frasco. Seja um frasco de 10 ml ou um frasco de 500 ml, tá bom? Então, é importantíssima essa questão da concentração. Com isso, daí fica bem mais fácil de você conseguir calcular e fazer, então, essa transformação do soro para conseguir atingir o total aí que foi prescrito pelo médico, correto? E assim nós finalizamos esse conteúdo. Vamos falar de diluição e rediluição. E aí eu vou trazer alguns elementos bem importantes para você compreender esses assuntos. Vem comigo aqui no quadro. Em relação a esse assunto, eu trouxe aqui algumas representações justamente para você entender a diferença entre as terminologias, para você compreender tanto a diluição quanto a rediluição. No que se refere à diluição, a gente vai ter então um soluto e um solvente. A junção desses dois vai me dar aqui uma solução. Entretanto, o que eu quero que você compreenda é que o soluto é a substância que vai ficar dispersa no solvente. Exemplo clássico de soluto, o sal. E aí a gente consegue diluir o sal
na água, por exemplo, que é o solvente que acaba sendo aí universal, né? Então, aqui a gente tem a representação de um soluto, que eu dei o exemplo do sal, e do solvente na água. Quando a gente faz a união desses dois, a gente tem, então, uma solução, e essa solução, ela vai apresentar um grau de concentração desse soluto, que é o que a gente acaba trazendo aí em relação à porcentagem, né? Então, se eu tenho aí uma concentração de 5%, eu vou ter 5 gramas em 100 ml. Essa porcentagem vai ser sempre referente a 100 ml. Então, o importante é você entender a diferença entre soluto e solvente. Então, quando eu trago aqui a terminologia diluição, significa que eu tenho um soluto mais um solvente e essa diluição deu como resultado uma solução. Agora, quando eu estou diante de uma rediluição, é quando então eu tenho uma diluição, quando diluir mais ainda uma solução. Dá um exemplo aqui, a gente está fazendo um molho de macarrão, por exemplo. E quando a gente prova esse molho, a gente percebe que o molho está muito salgado. O que a gente pode fazer? A gente acrescenta mais água nesse molho. Então, a rediluição, eu tenho aqui, por exemplo, a água e o molho que eu fiz aqui de tomate, que está bem salgado. O que acontece? Esse molho, ele já tem uma diluição, né, do sal e do solvente. Só que está muito concentrado, está muito salgado. Então, eu acrescento água e eu consigo diluir mais ainda essa solução. E aí eu tenho que acaba que esse soluto ele fica mais diluído em um solvente. A concentração dele vai ficar menor, tá? No exemplo que eu acabei dando ali do molho que a gente faz para o macarrão. Tá muito salgado? Aí a gente acaba adicionando mais água para diluir mais. Então, eu aumentei o solvente em relação ao soluto. Então, a rediluição é quando eu tenho aí duas soluções e aí eu uno essas duas soluções e eu acabo tendo uma rediluição em relação a esses dois elementos, soluto e solvente. Vamos dar um exemplo aqui de diluição? Então, nessa situação, foi prescrito um ceftriaxona de 250 miligramas. Mas nós temos disponível somente frascos de 500 miligramas. Como que a gente vai proceder diante dessa situação? A princípio, nesse caso, a gente vai fazer a diluição com uma ampola de 10 ml de água destilada. Nesse caso, o soluto vai ser ceftriaxona. E qual que vai ser o meu solvente? A água destilada. Então, eu vou pegar o conteúdo do ceftriaxone e diluir em água destilada. Então, eu vou ter 250 miligramas diluído em 10 ml de água. Só que eu vou ter que administrar, só 250 e o meu frasco é de 500. Como que eu vou fazer então para administrar a quantidade correta dessa diluição? Regra de 3 que auxilia muito, né? Cálculo de medicação, a regra de 3 é quase que algo que a gente não pode correr, não tem como fugir. Então, aqui, o frasco que a gente tem disponível no setor é de 500 miligramas. Eu vou diluir em 10 ml de água. Então, eu tenho que em 10 ml de água, eu tenho 500 miligramas do ceftriaxone. Mas, o que foi prescrito é 250, é a metade. Então, quantos ml? Esse também faz. Quantos ml eu vou precisar administrar no paciente para conseguir o valor que foi prescrito de 250 miligramas? Regrinha de 3. Então, 500 vezes x, 500x. 250 vezes 10, 2.500. Então, passo aqui o 500 para baixo, então 2.500 dividido por 500 é 5 ml. Então, eu vou até diluir esses 500 em 10 ml, mas eu só vou administrar, então, 5 ml. Por quê? Porque
o médico não prescreveu 500 miligramas, prescreveu 25, que é a metade. Né? Então, eu só vou administrar a metade dessa diluição, da junção entre soluto e solvente. Então, essa situação problema, ela permite que a gente consiga visualizar. Por isso que eu acabei trazendo, então, a diferença entre soluto e solvente para você conseguir compreender. Quando eu estou diante de uma diluição, eu tenho a união desses dois elementos. Agora, quando eu tenho uma rediluição, é quando eu vou alterar completamente a concentração de duas soluções diferentes, né? Que pode ter a junção, então, de soluto e solvente em uma, soluto e solvente na outra, ou então, né, só soluto de um lado e aí a mistura de soluto e solvente do outro. Então, aí eu acabo rediluindo e alterando toda a concentração daquele soluto de uma determinada solução. E aí é importante a gente adicionar esse conteúdo com essa questão do cálculo. E como eu disse, regra de 3 ajuda e muito, nos auxilia nessa descobrir exatamente a quantidade que deve ser administrada no paciente em relação, então, ao que muitas vezes a gente tem disponível. Aí a gente precisa fazer esse cálculo para administrar exatamente o que foi prescrito pelo médico ao paciente. E assim nós finalizamos essa situação problema. Nosso momento de interação, eu vou dar uma espiada ali no chat para ver se existe alguma dúvida. Eu retorno, trago aqui a dúvida ou um outro exemplo e na sequência eu dou continuidade ao nosso encontro. Até o momento sem dúvidas, então eu vou dar continuidade ao nosso conteúdo. Vamos lá? Cálculo de unidades internacionais. Esse é um assunto bem importante, mesmo porque a gente vai se deparar muitas vezes com seringas graduadas de maneiras diferentes. Dentre as seringas disponíveis no mercado, nós temos as unidades internacionais. É importante a gente tratar desse assunto, né, trabalhando com o conteúdo de mililitros, tá? Porque alguns medicamentos eles precisam ser administrados com uma dosagem muito baixa. E aí, essa seringa de unidades internacionais acabam nos auxiliando e muito na administração dessas pequenas dosagens. Mas, como eu disse, vai ser importante eu trazer a diferença conceitual de mililitro e unidades internacionais e fazer a correlação entre eles. Vem comigo então no quadro para eu apresentar esse conteúdo para você. Bom, como eu disse, o momento agora é falar de mililitro e unidades internacionais e trazer para você a diferença entre esses assuntos e a relação entre eles. Pois bem, para começar, é importante então você saber que a cada 1 ml de solução nós vamos ter correspondente 100 unidades internacionais. Por que é importante falar isso? Porque a graduação das seringas, elas vão se apresentar de diferentes modos. Algumas elas se apresentam ou com unidades unidades internacionais, ou então em ml.
Nessa imagem aqui, ó, nós temos uma seringa e ela está graduada em ml. Então, essa representação aqui significa que o conteúdo aspirado até o número 1 significa que eu tenho nesse conteúdo exatamente 1 ml, tá? E ela é graduada com essa progressão numérica. Então, 1 ml, 2 ml e assim por diante. Aí a gente tem várias seringas disponíveis no mercado, tá? Entretanto, quando a gente se depara com esse tipo aqui, ó, de seringa por unidades internacionais, a gente precisa fazer a correlação em ml, que é mililitro. Portanto, é padronizado. A cada 1 ml, eu tenho, então, 100 unidades internacionais. Significa que o conteúdo todo dessa seringa aqui corresponde a 1 ml. Ao todo, nós teremos 100 unidades internacionais. Em contrapartida, olha aqui, essa seringa tem 50 unidades. Portanto, o conteúdo todo dela vai ter 0,5 ml, que é mililitro, tá? Olha a diferença entre uma e outra. Elas parecem ser bem, parecidas, mas o conteúdo dela, o volume é diferente. Quando eu estou diante de uma seringa de 100 unidades internacionais, eu tenho aqui que o conteúdo todo dela tem 1 ml, em contrapartida de 50 unidades, 0,5 ml. Então, toda vez que eu tiver ali uma seringa de 100 unidades internacionais, isso quer dizer que eu terei dentro dessa seringa 1 ml, tá, de volume. Então, vamos lá. Quando é necessário a gente administrar algum medicamento com uma baixa dosagem, exemplo, 0,1 ml, por exemplo, principalmente as vacinas, a gente tem esses volumes muito pequenos a serem administrados. Então, a gente acaba utilizando a seringa de insulina, que é graduada em unidades internacionais, tá? No geral, a gente acaba utilizando muito essa de 100 unidades internacionais. E aí você já aprendeu que quando quando você está diante dessa seringa, o volume total dela é de 1 ml. Uma das medicações que a gente sempre mede em unidades internacionais é a insulina. E olha aqui, ó, as unidades internacionais elas são representadas por essa sigla, UI, tá? Mas vamos adiante. E como sempre, eu sempre trago, então, um exemplo para isso ficar mais evidente. Por exemplo, se a gente tem que administrar 0,1 ml de uma solução, a gente precisa, então, fazer o cálculo para saber exatamente quanto que eu vou precisar aspirar da seringa. E aí, eu vou utilizar como parâmetro uma seringa de 100 unidades, então, para administrar esse medicamento. Mas eu sei que a cada 100 unidades eu tenho 1 ml, mas eu preciso administrar 0,1 ml dessa solução, ou seja, um valor muito pequeno. E por isso que a seringa graduada em unidade vai me auxiliar em muito na administração correta desse volume. E é a regra de 3, então, para ajudar a resolver essa situação. Bom, se eu sei que a cada 100 unidades eu tenho 1 ml, quantas unidades correspondem a 0,1 ml, que é muito pequenininho, né? Então, vamos lá. X vezes 1, 1x. Então, eu nem coloco 1 ali. Então, é x. 100 vezes 0,1 é igual a 10. Então, eu sei que 0,1 ml representa 10 unidades, tá? Para ser aspirado. Professora, mas como que eu vou visualizar isso? Ó, eu trouxe aqui uma seringa e exatamente o que representa 0,1 ml, tá? Portanto, tá, para a gente conseguir retirar 0,1 ml de uma solução com precisão, nós vamos utilizar essa seringa de insulina, de 100 unidades, tá? E a gente descobriu que para eu administrar esse volume bem pequeno, que é 0,1 ml, eu vou precisar aspirar o que corresponde a essa seringa a 10 unidades, tá? Então, para eu conseguir administrar 0,1
1 ml, eu vou precisar aspirar 10 unidades de uma seringa com 100 unidades, tá? E aí, por isso que é importante fazer esse contraponto entre ml e unidade internacional, tá? Justamente para você conseguir compreender. Se eu aspirar um volume, né? O total dessa seringa vai ser 1 ml, mas eu só quero 0,1. Então, vai ser só 10 unidades dessa seringa, tá? Com isso, então, fica fácil, na verdade, fica mais fácil de a gente conseguir visualizar quando eu me deparo aqui com essa seringa e com a delimitação do que representa 0,1 ml, tá? Bom, então, vamos adiante. Deixa eu voltar. Professora, e se fosse de 50 unidades, né? Daí a gente precisaria aqui calcular a quantidade de 50 unidades. Mas a gente sabe que 50 unidades não corresponde a 1 ml, sim 0,5. Tá? Então, aí se a seringa é de 50 unidades, aí o cálculo e os parâmetros mudam. Mas vamos aos cuidados na administração dos medicamentos. Bom, eu trouxe o referencial da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em relação ao protocolo de segurança da administração de medicamento. Mas, né, o referencial, ele muitas vezes muda a quantidade de certo. Então, você pode encontrar na literatura mais do que esses certos que eu apresento aqui para você, referente à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Tá? Tem alguns que trazem outros elementos a mais, mas o que a gente mais utiliza acaba sendo esse. Então, quando eu vou administrar um medicamento, eu preciso me atentar ao paciente certo, então eu preciso confirmar o nome e data de nascimento, porque às vezes eu estou diante ali de pacientes que têm o mesmo primeiro nome. Eu tenho 2 Antônio, 2 Mateus, 2 Luiz, 2 Angélicas, então eu preciso confirmar a data de nascimento para ter certeza que eu estou administrando num paciente correto. Eu preciso também verificar o medicamento certo, então questionar o paciente sobre a alergia e checagem em seu prontuário. A via certificada, a via de administração que foi prescrita e recomendada. Então, se é via, se é intramuscular, se é endovenosa, se é subcutânea. O horário, e conferir para evitar atrasos. A dose, então fazer dupla checagem. O registro. A orientação, informar o paciente sobre o medicamento administrado, o objetivo desse medicamento, junto com a dose e a frequência, tá? Informar ele, esse medicamento é 2 vezes ao dia, esse medicamento é só agora de manhã, depois a gente não vai administrar de novo. A forma certa, então, verificar a via que é mais apropriada, porque às vezes a gente tem, às vezes o medicamento ele tem mais de uma via que pode ser administrada, e o efeito que a gente espera com aquele medicamento. Então, se é um analgésico, a gente espera que a dor do paciente diminui ou cesse. E aí eu vou precisar avaliar se realmente a gente teve êxito na administração desse medicamento. E aí tem alguns outros cuidados. Sempre lavar as mãos antes do preparo e após a administração dos medicamentos. Ficar muito atento à leitura do rótulo. Às vezes a gente tem, por exemplo, ampolas. As ampolas de algumas soluções, elas são bem parecidas, mas aí eu tenho diferença bem discrepante dos rótulos, e aí principalmente de concentração, tá? Diferente. Aí eu preciso ficar atenta. No mínimo 3 vezes para se certificar de que se trata do medicamento correto. Então, pegou, confere. Vai preparar, confere de novo, né? E depois que preparou, confere ali se realmente pegou a ampola correta. Se precisar sair do local, não deixe a bandeja na unidade do paciente. A gente sempre prepara num local separado, específico para o preparo de medicamento, e a gente leva o medicamento, a solução já preparada e pronta para ser administrada. Realizar a checagem das medicações após terem sido administradas. E em caso em que o paciente não receba a medicação, fazer um círculo, a gente acaba bolando, em volta do horário e a gente justifica na anotação de enfermagem por que não foi administrado aquele medicamento, tá? E sempre que isso acontecer, a gente precisa informar o médico, para que a gente consiga, então,
informar ele, às vezes, o paciente se recusou. Ou então vai fazer a administração de medicamento, por exemplo, para conseguir diminuir a pressão arterial. Mas quando eu verifiquei, eu percebi que a pressão arterial daquele paciente já estava num valor baixo. Então, se eu administrar, eu vou ter uma queda aí que pode ser preocupante. Então, muitas vezes não, a gente precisa informar o médico, olha, quer mesmo que administre o medicamento, pressão arterial de tanto, frequência tanto. Fala, não vai administrar. Então, aí eu bolo, eu faço um círculo naquele horário e lá na anotação eu coloco que informei o médico em relação à situação, né, dos sinais vitais, em específico pressão arterial, determinado medicamento não foi administrado naquele horário. Então, a gente precisa relatar o motivo pelo qual não foi administrado aquele medicamento. Tá? Justamente para que no próximo horário eu tenha a continuidade do cuidado e a informação ela seja então passada de maneira adequada e correta. Tá? Então, só alguns cuidados aqui em relação à administração dos medicamentos e a importância de fazer a relação entre mililitro e unidades internacionais. E assim nós finalizamos esse conteúdo. Vamos resolver aqui uma questão envolvendo unidades internacionais, o cálculo levando em consideração esse assunto. Para isso, então, eu selecionei um questionamento, uma questão, para que você consiga interpretar e responder. Então, vem comigo para a leitura. Nessa questão, então, eu trouxe uma questão de concurso público, para você conseguir atrelar o conteúdo da disciplina em assuntos que são cobrados. Então, nessa questão, nós temos a situação, problema de um homem de 77 anos, com uma doença pulmonar obstrutiva crônica exacerbada, encontra-se internado na clínica médica. Em a sua prescrição consta terbutalina de 0,25 miligrama via de administração subcutânea. Sabe-se que, na instituição, a apresentação da terbutalina é ampola injetável de 0,5 miligrama por ml. Ao preparar essa medicação numa seringa de 100 unidades, quantas unidades de droga deve ser aspirada? Então, eu quero que você faça essa... não olha no próximo slide, porque eu acabo trazendo aí o resultado. Tenta olhar só para esse slide que eu apresento para você. Tenta responder e aí, na sequência, eu já respondo e faço passo a passo para você saber, então, como que a gente chega a esse resultado. Vamos lá? Vamos lá? Vamos para a resolução dessa questão? Então, vem comigo de novo para a leitura. Bom, nós estamos diante, então, de uma prescrição de terbutalina de 0,25. Entretanto, o que nós temos disponível é uma ampola de 0,5.
A questão, ela já indica para gente que eu vou utilizar para fazer a administração desse medicamento uma seringa de 100 unidades. Então, quantas unidades a gente vai precisar aspirar para conseguir administrar 0,5 miligrama dessa terbutalina? Então, vem aqui. Bom, o frasco disponível da terbutalina, né, é de 0,5. E esse frasco, ele tem 1 ml. Então, em 1 ml, eu vou ter 0,5 miligrama de terbutalina. O que eu vou utilizar, a seringa que eu vou utilizar é de 100 unidades, né? E a prescrição é de 0,25. Então, vamos lá. Bom, se eu levar em consideração que a seringa de 100 unidades é igual a 1 ml, lembra? 100 unidades internacionais é igual a 1 ml, tá? Então, eu tenho que levar em consideração esse volume que eu vou, então, aspirar. Se eu administrar, né, se eu aspirar todo o conteúdo da terbutalina disponível, que é de 1 ml, se eu aspirar toda ela, eu vou ter 0,5 miligrama aqui dentro. Só que ele pediu em unidade. Então, eu sei que 100 unidade é igual a 1 ml, certo? E que em 1 ml eu tenho 0,5. Portanto, se eu aspirar todo esse 1 ml e vou completar tudo aqui com 100 unidades, eu tenho ao todo, dentro dessa seringa, 0,5 miligrama. Só que a prescrição é de 0,25, então quantas unidades eu vou precisar aspirar para conseguir administrar o que foi prescrito no paciente? Regra de 3, então vamos lá? 0,5 vezes x, 0,5x. 0,25 vezes 100, a gente tem então que é igual a 25. Eu passo aqui o 0,5 para aqui de baixo, então eu tenho 25 dividido por 0,5. E aí a gente chega a esse resultado, que serão necessários aspirar 50 unidades dessa seringa de 100 para conseguir administrar 0,25 miligrama da terbutalina. Então, é a metade dessa seringa. Aqui, ó, 0,25 é igual a 50 unidades, porque nela toda eu tenho 0,5, mas eu quero 0,25, então é metade. Só para você conseguir visualizar aí isso na seringa. Eu acho bem importante essa visualização, eu acho que facilita bem o entendimento. Então, a resposta correta nesse caso, vamos voltar aqui no slide anterior, é a letra A, né? Opa! Epa, aqui é E, né? Então, são 50 unidades, tá? Quantas unidades de droga devem ser aspiradas? 50, né? Metade da seringa, tá? Que representa 0,25 miligrama. Espero que você tenha acertado, embora eu já tinha, né, feito um slide ali com a resolução, mas só para a gente fazer para trabalhar melhor esse conteúdo. E assim nós finalizamos essa questão. O assunto agora é vias de administração de medicamentos. Existem diversas vias de administração porque os medicamentos eles se apresentam de maneiras diferentes. E determinada concentração, muitas vezes, requer um volume muito pequeno ou um volume muito alto. E cada via de administração tem um objetivo e suporta um volume. E esse assunto, ele passa a ser extremamente importante para a escolha correta da via. Para isso, eu vou trazer cada uma das vias e vou trazer algumas especificações e a localização de cada uma delas. Então, vem comigo para o quadro. Em relação às vias, nós temos a inalatória, que ela é desde a mucosa nasal até os pulmões. E geralmente a gente utiliza essa via quando a gente quer
que esse medicamento atue na via respiratória ou superior ou inferior, né? Na verdade, principalmente a inferior, que são os brônquios, bronquíolos, os alvéolos, tá? Atópica é a aplicação de uma determinada solução na superfície da pele. A oftálmica nos olhos, nasal na região, então, só da mucosa nasal, sem que a gente tenha a inalação da substância para chegar até os pulmões, então é mais na região ali superior das vias aéreas. A otológica, região de ouvido, a vaginal. Nós temos a enteral também, que inclui oral, sublingual e retal. E nós temos a via parenteral, que é a administração de determinada droga por injeção. Isso é, o que é liberado vai ser liberado diretamente ou no tecido ou diretamente no sangue, no sistema circulatório, sem que atravesse nenhum outro sistema, né, envolvendo aí mucosa intestinal. E a gente tem vários tipos. Dentre eles, nós temos a intradérmica, o próprio nome diz, intradérmica. Então, é a região de uma introdução de uma solução na região, então, de derme, bem no início aqui da derme, tá? O volume máximo a ser administrado, ele é bem pequeno, tá? Porque essa localização, ela não suporta um volume muito alto. Então, o máximo a ser administrado é 0,5 ml. Mas no caso da vacina, a gente administra até menos, 0,1 ml, por exemplo. A seringa adequada é a de 1 ml, justamente por possuir essas frações de mililitro e acaba facilitando muito a administração de pequenas doses, né? E é o que eu disse, essa região ela não suporta um volume muito grande, vai acabar extravasando. Então, o volume máximo é 0,5. Nós temos também a via subcutânea. A via subcutânea, a quantidade de volume a ser administrado é de 0,5 até 2 ml. A gente pode ter alteração na literatura? Pode, geralmente é bem pequena, mas a gente tem, tá? Eu estou seguindo do livro didático. O medicamento, nessa região, ele vai ser absorvido lentamente para o interior dos capilares que estão próximos, mas a região subcutânea é no tecido adiposo. Então, é uma região que não é muito vascularizada. Portanto, o efeito do medicamento ele é bem prolongado, tá? E geralmente a gente utiliza esse tipo de via quando a gente quer que determinada solução, determinado medicamento, ele seja absorvido mais lentamente. E, portanto, a ação desse medicamento vai ser mais prolongado. A gente utiliza umas seringas, então, que a gente, como eu disse, com uma graduação menor, então até 2 ml aqui, dependendo do volume, tá? Por conta da própria graduação, que fica mais fácil da gente administrar esse medicamento. Como se trata de administração no tecido adiposo, a angulação da agulha é de 90 graus para que a gente consiga atingir ali a região do tecido adiposo. E a gente tem, então, variação também em relação aí ao calibre da agulha, tá? Então, dependendo do calibre, a gente pode usar o ângulo ou de 90 graus ou de 45, tá? O importante é que a gente consiga aí aplicar na região, então, subcutânea, tá? E igual a imagem mostra aqui, geralmente a gente faz essa prega justamente para conseguir palpar esse tecido e então fazer a introdução do medicamento nessa localização. A via endovenosa, ou também como a gente chama de intravenosa, é quando a gente vai administrar um medicamento, uma solução, diretamente, né, dentro do vaso sanguíneo, então ele vai cair na corrente sanguínea diretamente. Portanto, essa via é muito utilizada quando eu quero uma ação quase que imediata daquele medicamento, justamente porque ele cai direto na corrente sanguínea, tá? Aí o volume a ser administrado, ele é maior. Quando eu vou administrar, né, por seringa, aí a gente pode ter de 5, 10 ou 20 ml, a gente pode utilizar de seringa para administrar o medicamento. O tipo de agulha vai da 25 por 8 ou 30 por 7, que são as mais longas e finas. E isso acaba facilitando a introdução desse medicamento direto no vaso.
A via intramuscular, o próprio nome diz, né? Todos os nomes eles já fazem, acabam dizendo muito sobre o tipo de via. Nesse caso, é uma medicação, uma solução que vai ser administrada no músculo, tá? Então, o músculo ele está mais profundamente, né? E para isso, então, a gente precisa muitas vezes usar a angulação de 90 graus e uma agulha mais longa para conseguir atingir a musculatura, tá? A absorção, ela acaba variando muito do local e da musculatura, tá? O efeito dos medicamentos via intramuscular não tem um efeito imediato, o efeito, tá? Se comparado com a via endovenosa. Por quê? Porque a via endovenosa cai direto na corrente sanguínea. Agora, a intramuscular, o músculo precisa absorver, tá? Para depois chegar e ser distribuído sistemicamente, tá? Embora tenha que passar por esse processo de absorção primeiro, e depois ser distribuído sistemicamente, é uma via bastante eficiente, tá? Quando que a gente acaba optando por esse tipo de via? Justamente quando eu tenho algumas suspensões, soluções oleosas, que aí eu tenho que administrar para primeiramente ser absorvido e então ser liberado sistemicamente, tá? Dependendo da via, essa absorção ela acaba sendo a longo prazo, quando principalmente o volume dessa musculatura ela é maior, tá? Quais são os músculos em que a gente pode fazer a administração do medicamento? Nós temos o deltoide, e a gente sempre faz essa triangulação invertida e aplicamos, então, no centro desse triângulo invertido, tá? Para que a gente consiga fazer a técnica lá na prática, eu acabo ensinando, a gente utiliza muito, né, a padronização de 4 dedos abaixo para fazer a aplicação, então, nessa região de deltoide. Geralmente a gente pega ele para ver o volume. Pessoas muito emagrecidas têm uma dificuldade muito grande, às vezes, principalmente idoso que não tem uma musculatura mais avantajada, essa região, então, tem pouco músculo e a gente precisa muitas vezes optar por uma outra área, tá? Um outro músculo a ser administrado. E o volume para ser administrado no deltoide é bem pequeno, né? Em adulto, por exemplo, é de 1 ml, justamente por conta de não ser um músculo muito volumoso. Diferente do vasto lateral da coxa, né? Que aí a gente, no adulto, pode administrar até 4 ml. O vasto lateral da coxa é indicado aqui pelo número 2, né? É essa musculatura, então, na lateral da coxa, tá? Da região, então, lateral aqui da região externa. E esse músculo, ó, veja como ele tem um volume maior, ele suporta, então, uma quantidade maior de medicação. Então, aproximadamente aí 4 ml em adultos. Nós temos também o reto femoral, tá? O reto femoral é esse aqui, ó. É essa musculatura aqui que a gente acaba, então, encontrando na região anterior da coxa. E a angulação, geralmente, também é de 90 graus, justamente porque a musculatura é mais profunda e a gente também, ó, faz essa prega para conseguir pinçar ele, conseguir avaliar o volume dessa musculatura. Nós temos ainda a região ventroglútea, que a gente chama de técnica de Rochester. Essa técnica, ela é muito utilizada justamente pela localização. Aqui a gente não tem muitas estruturas adjacentes, como inervações, muitos vasos. Então, é uma região que a gente considera aí uma região bastante segura para a administração. É uma localização também que a gente acaba conseguindo administrar um volume um pouco maior, que é de 4 ml. Como que a gente faz a técnica? A gente vai posicionar o paciente lateralizado e nós vamos posicionar a nossa mão, tá? De modo que o indicador ele se posicione, então, na espinha ilíaca antero-superior e
aqui a região o dedo médio na crista ilíaca, tá? Aqui nessa região. E você percebe que a angulação dos dois dedos vai formar a letra V. E o local da aplicação desse medicamento é no centro desse V, tá? Esse é o local da administração. Então, a gente utiliza essa técnica para aplicar nessa região. Geralmente é uma região que os pacientes estranham muito, muitas vezes até acham que a gente está aplicando errado, né? Mas é uma técnica e uma região bastante segura. Principalmente aqui na região de dorsoglúteo, a gente chama atenção porque a gente tem aqui inervações, né? Principalmente o nervo ciático. Então, nesse caso, a gente tem que tomar bastante cuidado para a gente não pinçar, né? Não conseguir atingir essa inervação. Para isso, a gente costuma utilizar aqui essa divisão em quadrantes do glúteo, né, da região dorsoglútea, para fazer uma administração segura e evitar que a gente pegue aqui essa parte da inervação. Então, a gente divide o glúteo em 4 quadrantes, né? Quadrante 1, 2, 3 e 4. Então, são 4 quadrantes. A gente utiliza muito a prega, né, glútea, que a gente comumente chama do rego. E aí a gente traça uma linha na horizontal e a gente acaba dividindo essa linha ao meio com uma outra linha imaginária na vertical. E aí a administração é no quadrante superior, tá? Externo, que a gente chama, tá? Que é esse daqui. Justamente porque essa região acaba evitando que a gente atinja qualquer tipo, então, de inervação, principalmente nessa região, o nervo ciático. A gente precisa também avaliar, não só nessa região, mas também nas outras, quando se trata de musculatura, igual eu falei, o volume dessa musculatura. Às vezes a gente tem um paciente extremamente emagrecido, é um paciente que muitas vezes a gente vai precisar optar por uma musculatura, por algum músculo do corpo desse paciente que tem um volume maior, dependendo então da quantidade a ser administrada, justamente para que a gente não atinja estruturas adjacentes, tá? Então, tentar priorizar aí principalmente a região que você perceba que a musculatura é um pouquinho mais volumosa, mesmo porque para não causar também tanto desconforto para o paciente. E assim nós finalizamos esse conteúdo. Vias de administração. Vamos para a resolução de mais uma questão? Então vamos lá. Nessa questão então de concurso público, deu uma cortadinha ali, mas é de 2018. Então, o que ele pede nessa questão? Antes de administrar o medicamento, o profissional de enfermagem deve observar algumas regras básicas, como o medicamento certo, a dose certa, dentre outras. A esse respeito, associe os locais listados na coluna 1, aos locais relacionados à aplicação do medicamento por via intramuscular da coluna 2 e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Não, infelizmente o tempo já avançou um pouco, então eu vou responder junto, não vou conseguir dar tempo para vocês responderem sozinhos. Então vamos lá. Quadrante superior lateral do glúteo, anterolateral da coxa, que é o terço médio, Rochester, aproximadamente 4 centímetros abaixo do acrômio. Então vamos lá. Quando se trata aqui, de quadrante superior lateral do glúteo, nós estamos, então, nos referindo à região dorsoglúteo. Quando aqui nós temos a região anterolateral da coxa, que é o terço médio, nós estamos diante do vasto lateral. Aqui, Rochester, nós estamos diante, então, ventroglúteo. E o acrômio, que é aquele osso na região, então, de ombro, 4 centímetros abaixo dele, nós estamos então administrando o medicamento em deltoide. Em relação a essa sequência, a letra que apresenta essa sequência correta é a letra D, tá? E assim nós finalizamos essa questão. Espero que você tenha, embora não tenha dado tempo de você responder sozinho, espero que você tenha compreendido a resolução dela. Vamos para a interação. Eu avaliei o chat e eu vi, e a tutora me mandou um questionamento do Polo de Balsas, queria um exemplo de rediluição.
Eu vou dar um exemplo de rediluição. Quando eu preciso transformar um soro, por exemplo, eu quero transformar um soro de 5%, né, um soro glicosado de 5% em 10%. O que eu vou utilizar para transformar esse soro? Glicose, ampolinhas de glicose, correto? Então, nesse sentido, o soro que eu vou acrescentar às ampolas já tem uma diluição. Ele já tem uma concentração de glicose ali de 5%. Associado a esse soro, a esse volume, eu vou acrescentar ampolas de glicose. Então, veja que eu vou alterar a diluição e a concentração daquele soro de 5%, inserindo ampolas de glicose, por exemplo, a 50%. Então, eu estou fazendo uma rediluição. Eu estou alterando a concentração de uma solução que já tem uma diluição. Essa rediluição é quando eu tenho duas soluções já diluídas e quando eu faço a junção dessas duas soluções já com concentrações já diluídas, eu promovo a transformação, né? A junção de uma diluição com outra. Portanto, eu tenho uma rediluição. Tá? Então, no exemplo de transformação de soro, é um exemplo de rediluição. Respondido? Então, vamos lá, vamos recapitular o que nós vimos ao longo desse encontro. Vamos rever os conteúdos? Então, vem comigo no quadro. Nós vimos gotejamento de soro, transformação de soro, cálculo de unidades internacionais e também identificamos as vias de administração com foco nas vias endovenosas e intramuscular. E assim nós finalizamos não só o conteúdo da nossa teleaula, mas também o conteúdo previsto para o desenvolvimento da disciplina. Eu quero deixar aqui o meu muito obrigado por estar comigo ao longo desses encontros. Espero ter feito a diferença em relação à maneira como eu trouxe os conteúdos. Então, meu muito obrigada e até logo!